Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem para dentro de uma das mentes mais brilhantes da história do pensamento, Avicena. Ele foi um verdadeiro gênio da era de ouro islâmica que, olha, não se contentava só em observar o mundo, ele queria entender a própria estrutura da realidade. Tá, mas quem foi esse cara, o Avicena? Bom, ele nasceu onde hoje é o Uzbequistão. E não era só um filósofo, não. O sujeito era um polímata, um sabe-tudo no melhor sentido da palavra. Para se ter uma ideia, os livros de medicina dele foram usados como padrão na Europa por séculos. Além disso, foi um cientista pioneiro e, claro, um pensador que mudou o jogo ali na virada do primeiro milênio. Mas o que movia uma mente tão inquieta? No fundo, a gente pode entender toda a obra dele como uma grande jornada para responder a três perguntas. Aquelas perguntas gigantescas que todo mundo já se fez um dia. E são justamente essas perguntas que vão guiar a nossa análise hoje. Primeiro, afinal, o que é real? Segundo, quem somos nós na nossa essência mais profunda? E terceiro, talvez a mais complicada de todas, como a gente pode ter certeza de qualquer coisa que a gente sabe? Vamos mergulhar em cada uma delas. Começando pela primeira grande questão: o que de verdade forma a realidade? Avicena traz uma distinção que é simplesmente genial. Para entender, é só pensar na diferença entre a planta de um arquiteto e o prédio já construído. Olha só que interessante. Avicena divide as coisas em dois conceitos. De um lado, a gente tem a essência, que é basicamente a ideia, a definição, a planta do que algo é. Pense na ideia de cavalo, tudo que faz um cavalo ser um cavalo. Do outro lado, a gente tem a existência, que é o fato de que um cavalo de carne e osso está lá existindo no mundo. Essência é o projeto, existência é o que faz o projeto virar realidade. E aqui está o pulo do gato do pensamento dele. Para Avicena, a existência não vem junto com a essência no mesmo pacote. Ela é tipo um bônus, algo a mais. A gente pode imaginar um unicórnio com todos os detalhes, a essência dele é super clara na nossa cabeça. Mas isso não faz ele aparecer magicamente no mundo. A existência precisa ser adicionada a uma essência. Essa ideia leva a gente a pensar em dois tipos de seres. O primeiro é o que ele chama de ser contingente. Isso é basicamente tudo que a gente vê por aí. A mesa, as árvores, nós mesmos. A nossa existência não é garantida, sabe? Ela depende de uma série de causas. Nossos pais, a formação da Terra e por aí vai. A gente poderia muito bem não ter existido. Agora, se tudo que a gente vê é contingente, ou seja, depende de outra coisa para existir, essa corrente de causas vai até o infinito? Avicena diz que não, que isso não faria sentido. Em algum ponto, tem que haver algo que comece tudo. E esse algo é o ser necessário. Um ser cuja própria essência é existir. Ele simplesmente existe, por si só, sem precisar de mais nada. E é essa distinção que leva a ele a um dos seus argumentos mais famosos, uma prova lógica para a existência de Deus. O raciocínio é mais ou menos assim, olha só. A gente vê coisas contingentes existindo por toda parte. Por definição, elas precisam de uma causa. Mas essa fila de causas não pode ir para trás infinitamente, senão nada nunca teria começado. A conclusão lógica para ele, então, é que precisa existir um ponto de partida, uma causa que não foi causada por ninguém. Esse é o ser necessário. Certo. Agora a gente sai do cosmos e mergulha no nosso universo interior. Vamos para a segunda grande pergunta de Avicena. E para isso, ele nos convida para um dos experimentos mentais mais incríveis da história da filosofia. Vamos tentar imaginar essa cena. Uma pessoa simplesmente aparece, já adulta, com a mente funcionando perfeitamente, mas flutuando num vazio completo. Sem chão, sem gravidade, sem nada para tocar. E para deixar o experimento ainda mais extremo, essa pessoa não tem nenhum dos 5 sentidos. Ela não consegue ver nada, ouvir nada, sentir cheiro ou gosto de nada, nem tocar em coisa alguma, nem do próprio corpo. É um isolamento sensorial absoluto. E aí vem a pergunta de $1 milhão que Avicena faz. Nesse estado de isolamento total, sem nenhuma informação vinda do mundo ou do corpo, essa pessoa ainda saberia que ela mesma existe? A resposta de Avicena é um sonoro sim. Ele defende que, mesmo sem sentir o corpo ou o mundo, a pessoa teria certeza absoluta de uma coisa: eu existo. A consciência do nosso eu é algo direto, imediato, que não precisa dos sentidos. É a prova de que a nossa mente, a nossa alma, é uma coisa separada do corpo. Então, esse experimento do homem voador nos leva a conclusões bem profundas sobre a alma. Para Avicena, isso mostra que ela é imaterial, ou seja, não é feita de matéria, que ela é individual,
única para cada pessoa, que é nela que mora a nossa consciência, o nosso eu. E se ela não depende do corpo para existir, então ela pode muito bem sobreviver à morte física. Bom, a gente já falou sobre a realidade e sobre o eu. Agora falta a terceira peça do quebra-cabeça. Como é que a nossa mente aprende as coisas? Como saímos de um estado de não sei para um estado de agora eu sei? A Avicena enxergava o conhecimento como uma viagem com duas paradas. A gente nasce com o que ele chama de intelecto potencial. É como se fosse uma lousa em branco pronta para receber informação. Mas, quando a gente aprende algo de fato, tipo o conceito de um triângulo, nosso intelecto se torna um intelecto em ato. Ele sai da possibilidade e passa para a realidade do saber. Mas o que causa essa mudança? O que acende a luz na nossa mente? Para Avicena, não é só a experiência do dia a dia. Ele acreditava que existe um intelecto agente, uma espécie de fonte universal de toda a verdade. É como se fosse um grande sol cósmico que ilumina nossa mente e nos permite enxergar as ideias universais, que sem essa luz estariam no escuro. O impacto de todas essas ideias foi assim gigantesco. Avicena não foi só um pensador que ficou isolado no tempo. Ele se tornou uma ponte fundamental na história do conhecimento humano. E a influência dele é algo impressionante. Ele pegou a lógica de Aristóteles, as ideias de Platão e misturou tudo num sistema novo e poderoso. Quando os textos dele foram traduzidos para o latim séculos depois, eles simplesmente provocaram uma revolução intelectual na Europa medieval. Pensadores como Tomás de Aquino, por exemplo, conversaram diretamente com as ideias de Avicena, moldando o futuro da filosofia ocidental. E talvez um dos seus legados mais importantes seja a sua visão sobre fé e razão. Para ele, não existia uma briga entre as duas. A filosofia usa a lógica para chegar à verdade sobre o ser necessário, enquanto a religião usa símbolos e histórias para apontar para essa mesmíssima verdade. São só duas linguagens diferentes falando sobre a mesma realidade. Isso nos deixa com uma pergunta que ecoa desde o século XI até os dias de hoje. Essa busca do Avicena por uma verdade que pode ser alcançada tanto pela lógica mais afiada quanto pela fé mais profunda continua sendo um dos grandes desafios do pensamento humano. Será que esses dois caminhos, no fim das contas, levam para o mesmo lugar? Fica aí a reflexão.